Você prepara a comida com carinho, escolhe o que acha melhor, senta seu bebê na cadeirinha e em poucos minutos a cena muda. A colher é recusada, a comida vai para o chão e dentro de você começa aquela sensação difícil de explicar. Um cansaço misturado com dúvida. Será que ele não gostou? Será que eu estou fazendo algo errado? Muitas mães saem da refeição se sentindo exatamente assim, frustradas, inseguras, até um pouco culpadas, mesmo tendo feito tudo com amor. E quase ninguém fala sobre o que realmente está por trás disso. Hoje, eu quero te mostrar 3 motivos que ajudam a entender por que esse momento pesa tanto e como ele pode começar a ficar mais leve. Se você já terminou uma refeição pensando, não era para ser tão difícil assim, eu quero que você saiba uma coisa antes de qualquer explicação. Isso é muito mais comum do que parece. A maioria das mães passa por momentos em que a hora de alimentar o bebê deixa de ser tranquila e começa a trazer ansiedade, dúvida e até um certo peso no peito. E normalmente isso acontece em silêncio, porque de fora parece que todo mundo está conseguindo. Nas redes sociais, os bebês comem sorrindo. Nos vídeos, tudo parece leve e natural. Então, quando a realidade dentro da sua casa é diferente, é fácil pensar que o problema está em você, mas não está. Sentir frustração não significa que você está fazendo algo errado. Significa apenas que você se importa. Você quer ver seu bebê bem, quer garantir que ele esteja nutrido, quer ter certeza de que está cuidando da melhor forma possível. Esse desejo de acertar é exatamente o que pesa quando as coisas não saem como você imaginava. Muitas mães chegam na refeição já cansadas do dia, preocupadas com outras tarefas, tentando equilibrar 1000 pensamentos ao mesmo tempo. E quando o bebê não come como elas esperavam, a sensação é de falha, mesmo que não exista falha nenhuma ali. Talvez ninguém tenha te dito isso, mas a refeição não é um teste da sua capacidade como mãe. Não é uma prova que você precisa passar todos os dias. É um processo, cheio de fases, altos e baixos, dias fáceis e dias desafiadores. E entender isso já começa a mudar a forma como você se sente. Imagina uma cena bem comum. A mãe passa um tempo preparando a refeição, pensa no que o bebê costuma aceitar melhor, organiza tudo com carinho e finalmente senta à mesa. Ela respira fundo, esperando que hoje seja diferente. Talvez hoje ele coma um pouco mais. Nos primeiros minutos, até parece que vai dar certo. O bebê toca na comida, olha curioso, mas logo começa a brincar, virar o rosto, deixar a colher de lado. A mãe tenta novamente, fala com calma, faz uma brincadeira, insiste mais uma vez. Aos poucos, o clima muda. O sorriso some. Surge a pressa. Surge aquela voz interna dizendo que ele precisa comer. Depois de mais algumas tentativas, ela sente o corpo cansar. A refeição termina e fica um silêncio estranho. A comida ainda está quase inteira. O bebê segue o dia normalmente, mas dentro dela fica um peso difícil de explicar. Enquanto limpa a bagunça, vem o pensamento. O que eu fiz de errado dessa vez? Essa história se repete em muitas casas, e quase sempre a mãe acredita que o problema está nela ou no bebê. Mas a verdade é que existem coisas acontecendo ali que quase ninguém explica. Coisas invisíveis, que não têm a ver com falta de amor, nem com falta de esforço. Antes de falar desses motivos, eu quero te pedir uma coisa. Tenta ouvir essa parte sem se julgar. Porque quando a gente entende o que realmente acontece na hora da refeição, percebe que quase nada tem a ver com erro. O que costuma gerar frustração são pequenos fatores emocionais que vão se acumulando e mudam completamente o clima daquele momento. O primeiro motivo começa antes mesmo de o bebê sentar à mesa. É algo silencioso, a expectativa que a mãe carrega por dentro. Muitas vezes, sem notar, ela já começa a refeição pensando que hoje precisa ser melhor. Talvez porque ontem o bebê comeu pouco, talvez porque alguém comentou alguma coisa. Talvez porque ela só queira ter a certeza de que está fazendo tudo certo. O problema não é ter expectativa. O problema é quando ela vira peso, quando a refeição deixa de ser um encontro e passa a ser uma meta. Mesmo sem dizer nada, o corpo mostra essa tensão. A atenção fica presa no quanto o bebê está comendo, e não no momento vivido. Imagine aquela mãe que preparou tudo com carinho, montou o prato bonito, cheia de esperança. Quando as primeiras recusas aparecem, não parece só que o bebê não quis comer, parece que todo o esforço foi rejeitado. E é aí que a frustração cresce, porque a expectativa alta transforma pequenas recusas em algo muito maior. As comparações também pesam.
O bebê da amiga, o vídeo perfeito, a sensação de que só o seu não come bem. Só que cada bebê tem um ritmo diferente. Alguns exploram mais antes de aceitar. Outros demoram mais para ganhar confiança. Isso é normal. Mas quando a expectativa está alta, tudo parece sinal de problema. Talvez você já tenha sentido aquela ansiedade antes mesmo da refeição começar. Um pensamento escondido dizendo que hoje precisa dar certo. E quando não acontece, vem aquela sensação de derrota. Só que a refeição não precisa começar com uma meta rígida. Às vezes, entrar nesse momento com mais curiosidade e menos expectativa já muda muita coisa. E aí vem o segundo motivo. Depois que a expectativa entra na refeição, a mãe começa a tentar ajudar mais. E sem perceber, a refeição vira uma missão: fazer o bebê comer. No início parece algo simples. Mais uma colher, uma brincadeira, um incentivo. Tudo vem do cuidado. Ela só quer ajudar, mas o bebê sente quando existe pressão. Mesmo sem palavras, o clima muda. Alguns bebês viram o rosto, outros ficam inquietos, outros perdem o interesse. E quanto mais isso acontece, mais a mãe insiste, criando um ciclo difícil. É como se os dois estivessem puxando em direções diferentes. A mãe querendo ajudar, o bebê querendo manter o próprio ritmo. A refeição começa a ficar tensa. Frases como "só mais uma colherzinha" parecem pequenas, mas repetidas várias vezes acabam transformando o momento em pressão. A pressa também aparece. A comida está esfriando, o horário está apertado, o dia já foi cansativo, e a mãe tenta acelerar, distrai, insiste, convence. Quando percebe, sai da mesa exausta. O que quase ninguém explica é que para o bebê comer não é só engolir, é explorar, observar, brincar, aprender. Quando a refeição vira tarefa, a resistência aumenta. Isso não significa desistir, mas perceber quando o esforço virou tensão. Às vezes, uma pausa ou aceitar que naquele dia ele não vai comer muito já transforma o clima. Trocar a pergunta "como faço ele comer?" por "como posso deixar esse momento mais tranquilo?" muda tudo, porque quando a missão desaparece, sobra espaço para conexão. E então, chega o terceiro motivo, talvez o mais profundo. Muitas mães medem o sucesso da refeição pelo que sobrou no prato. Se comeu tudo, vitória. Se comeu pouco, frustração. A gente aprende a associar a alimentação com cuidado. Quando o bebê come bem, parece que estamos acertando. Quando não come, surge a dúvida. Só que para o bebê a refeição é aprendizado. Ele toca, amassa, leva à boca, cospe, testa texturas. Muitas ações que parecem não contar, contam muito. Um bebê que brinca com a comida pode estar fazendo um grande progresso, mesmo sem comer quase nada. Mas como o olhar fica preso na quantidade, esses avanços passam despercebidos. E quando o prato vazio vira a única medida de sucesso, quase toda a refeição parece insuficiente. O apetite também varia. Há dias em que ele come mais, outros menos. Isso é normal, mas quando a expectativa é consistência perfeita, cada variação vira preocupação. Talvez você já tenha vivido uma refeição tranquila, com o bebê curioso e calmo, e mesmo assim saiu frustrada porque comeu pouco. Quando começamos a observar outros sinais, calma, curiosidade, pequenas provas, a refeição ganha outro significado. Ela deixa de ser uma avaliação diária e passa a ser um espaço de aprendizado. Quando juntamos esses três motivos, tudo começa a fazer sentido. A frustração não nasce apenas do quanto o bebê comeu. Ela nasce da expectativa alta, da missão de fazer dar certo e da ideia de que sucesso é prato vazio. E perceber isso traz alívio, porque você entende que não estava errando. Talvez agora você consiga olhar para algumas refeições passadas com mais gentileza. Talvez o que parecia fracasso fosse apenas parte do processo. Quando a culpa diminui, a pressão também diminui. E quando você fica mais tranquila, o bebê percebe. Agora imagina a mesma cena, mas com menos cobrança. A comida está na mesa, o bebê explora no ritmo dele, e você observa mais, tenta controlar menos. A refeição não precisa ficar perfeita para começar a melhorar. Às vezes, a mudança está em pequenos detalhes. Menos tensão, mais presença, mais leveza. Com o tempo, quando a pressão sai, o bebê se sente mais seguro para explorar. Pequenos avanços começam a aparecer. Nem todos os dias serão fáceis. E tudo bem. A alimentação é fase,
é construção, é caminho. Se você chegou até aqui, talvez tenha percebido que não faltava esforço. Faltava entender o que estava por trás desse momento. E foi por isso que eu reuni orientações que ajudam mães a viverem as refeições com mais segurança e menos culpa. Um material pensado não para fazer o bebê comer mais rápido, mas para ajudar você a se sentir mais tranquila durante esse processo. Se fizer sentido para você, esse guia pode ser uma continuação natural dessa conversa, para te acompanhar nos dias bons e também nos dias difíceis. E acima de tudo, lembra disso. Você não está sozinha. Cada tentativa, cada refeição, cada momento em que você senta ali com seu bebê já é cuidado, já é amor. E isso, por si só, já é suficiente para estar no caminho certo.